Marques. Como será o nascimento a partir do olhar de uma criança? Assim é o livro De Onde Veio Meu Irmão, uma obra sensível, afetuosa, que sai pela editora Solis Luna e marca a estreia da autora Tanila Amorim na literatura infantil. O lançamento vai ser agora, domingo, próximo dia 17 de dezembro, em Salvador. Lançamento marcado para as 15 horas, 3 horas da tarde, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC Bahia, em Salvador, portanto. E o lançamento, bom, está marcado já para domingo. Quem vai contar mais detalhes, explicar essa história é a própria autora, a enfermeira obstetra, coordenadora do coletivo Sobreparto, Tanila Amorim. Nossa convidada, um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Bom dia, Tanila. Muito obrigada. Bom dia para vocês também. Você está dando o seu primeiro pontapé na literatura infantil. Um livro certamente sensível, mostrando a questão do nascimento sob a ótica de uma criança. Quais mensagens, aprendizados você espera transmitir para os leitores, especialmente para as crianças? Então, é meu primeiro momento nessa vida de escritora para a literatura infantil, que veio de uma narração do meu próprio filho. Embora parteira e enfermeira obstetra, ele me convidou a olhar sob a perspectiva das crianças para uma temática que eu estou tão habituada no atendimento aos partos, aos pré-natais, e poder tentar essa possibilidade de falar de uma forma lúdica para que todas as crianças e adultos também possam entender que o processo de parir é natural, que o processo de nascer é incrível, é magnífico e, sobretudo, que compete também a participação das crianças. Então, essa narrativa vindo de uma história pessoal, porque o livro traz a ótica de uma criança, que no caso é o meu filho, e que ele é a linguagem dele, é a linguagem da criança. Poder ouvir isso e transformar isso num livro e poder conversar com as crianças, como isso já tem hábito no pré-natal, nas consultas de pré-natal, na interação, nos processos de parto e nascimento, vem para muito mais de uma mensagem de naturalização dos processos de nascer e parir, vem da naturalização da escuta das crianças. Mas contribui de que forma para a compreensão do nascimento, de como se dá o nascimento? Porque muitas vezes as crianças ainda têm aquele no imaginário, né? É a cegonha que traz o filhotinho e tal. Aí quando cai na real, não sei, eu não li o livro, te confesso que eu não li, mas você é explícita ou é sutil? Como é que você aborda a questão mesmo? É muito interessante isso, porque a gente fala de onde veio o meu irmão e pensamos que ele vai vir de um outro lugar. A história relata a visão de um participante, um coadjuvante no processo do parto. Então ele fala das contrações uterinas, ele fala do grito, do choro, da dor, do sangue. Ele fala do nascimento pela vagina, do escorregar direto da vagina da minha mãe para as mãos do meu pai. Então é uma forma da linguagem que a criança viveu e que ela consegue passar com naturalidade. Porque às vezes a gente fica pensando, por que não falar com as crianças sobre parto? Porque na verdade é um assunto que compete aos adultos, se todos nós nascemos. Exato. Nascer deveria ser um assunto de atenção a todo mundo, todas, todos e todes, porque vamos sair de algum lugar. E esse lugar, neste caso, é uma naturalização do parto que vai ser via vaginal. Então, esse olhar da criança ali vai contando no livro o passo a passo de um trabalho de parto até que aconteça a saída mesmo e o nascimento dessa criança, sobre o relato de trazer a perspectiva do cordão umbilical, de falar da placenta, de falar da naturalização, que é olhar e ver, poxa, é isso. E no caso, o teu enfoque é do nascimento natural, do nascimento normal, não via cesariana, coisa do gênero. Isso, a proposta é que nós possamos naturalizar a via de parto. Uhum. Né? A cesariana, o fato dela existir, ser uma cirurgia que é incrível, maravilhosa, e a gente agradece a ela pela existência, mas nós entendemos que a via natural é a via vaginal. Então, a intenção do livro é naturalizar o parto, para que a gente não patologize a cena do nascimento. E contribuir também para que haja mais partos naturais, porque hoje, a gente está falando aqui da cesariana, ela tem sido cada vez mais frequente. Aliás, não sei, não tenho aqui um dado estatístico, mas me parece que a maioria das mulheres hoje tem preferido
a cesariana do que o parto Não sei normal. Não acho que é a maioria das mulheres, mas o que a gente eu tem... fiz questão de dizer, não tem um dado estatístico Isso. aqui, mas a gente é muito comum, não é? Eu prefiro cesariana. Tal. O que a gente tem de dado mesmo, hoje o Brasil ocupa um ranking de segundo lugar de cesarianas no Brasil, no mundo, né? Então, nós temos realmente esse lugar que nos afasta muito do que recomenda a Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 15%. Nós ocupamos mais de 50%, em 2022 era 57%. Então, a proposta é que a via de nascimento é a via natural. O processo fisiológico do corpo da mulher se dá pelo parto normal. Então, sim, há necessidade de incentivarmos isso. E como é que a gente imagina que a gente pode incentivar isso? Apenas falando com as pessoas adultas e que já estão num processo de buscar gestar ou parir? Não, a gente precisa naturalizar o nascimento desde sempre, para que tenha um incentivo à mudança da cultura. Por que você acha que ainda são muitas as mulheres que preferem a cesariana em detrimento, não do parto normal? Sobretudo pela falta de conhecimento. Não seria também indução dos obstetras? Porque é muito cômodo agendar o dia de fazer o parto em vez de esperar todo o trabalho. Com certeza tem isso também. Na verdade, hoje a gente tem uma normalização da cirurgia cesariana. Tanto que a gente fala parto cesáreo, né? E, na verdade, a gente está normalizando um evento de parir, que é um evento fisiológico que é da mulher, né? E a cirurgia cesariana, ela deveria vir para salvar vidas, para atuar e agir em locais onde o parto não pudesse acontecer, e ela está sendo naturalizada. Está sendo naturalizada porque há uma normalização dos profissionais em induzir, porque é mais cômodo, né? Uma cirurgia cesariana vai durar ali de 25 a 40 minutos, e um parto pode durar de um forma... dia inteiro. 2, 3. Exato. Então, eu acho que vem todo de um processo de patologização mesmo, e o profissional, ele acaba sendo treinado para agir nessas circunstâncias. E treina também as mães e os pais, para aceitar isso, né? Treinam toda uma sociedade. Então, como sou parteira, sou enfermeira obstetra e me intitulo parteira urbana há muito tempo, eu acredito que se não mudarmos, não contribuirmos com a mudança para o olhar da sociedade no geral sobre parto e nascimento, nós vamos continuar apenas fazendo uma luta com profissionais, com adultos. As crianças precisam entender, e é muito natural, são um dos momentos mais lindos de estar em parto, é ver o quanto as crianças naturalizam aquilo. É só minha mãe parindo. É só um bebê que está nascendo. Tudo bem. É só um bebê que nasce e ele é molhado. Pô, que agonia dele ser molhado, e como é. É muito natural esse processo, e quando a gente não fala e a gente restringe esse assunto aos adultos, a gente não oportuniza que as crianças e toda a sociedade possam enxergar com isso tudo, com uma naturalidade. Então, a cesariana, ela vem crescendo por uma escolha, também por falta de conhecimento, e a sociedade, sobretudo a sociedade médica, vem incentivando isso porque é confortável, porque é cômodo, porque gera dinheiro. E quando você fala por falta de conhecimento, qual é o conhecimento que está faltando? Você, pela tua própria experiência, que deve ter acompanhado aí N partos normais, qual é o ganho que a mulher tem quando ela opta pelo parto normal, em comparação com a cirurgia cesariana? Enfim, que conhecimento é esse que está faltando? Está faltando conhecimento para nós profissionais que estamos sendo formados numa visão medicalocêntrica e hospitalocêntrica. Não estamos sendo incentivados desde o nosso processo de formação acadêmica a olharmos para o fisiológico, respeitarmos o tempo de cada corpo e a individualização dos processos de cada mulher, de cada pessoa que está ali parindo. Está faltando também um incentivo para a sociedade de políticas públicas que possam estar alavancando o processo da fisiologia, do processo natural de parir. Então, a gente teve recentemente o fechamento de um centro de parto normal, único extra-hospitalar em Salvador. Isso também é uma demonstração de falta de incentivo de políticas públicas. Está faltando também o diálogo aberto. Lembrando aqui, fazendo um parênteses, você está se referindo ao centro de parto natural que a direção da Mansão do Caminho decidiu fechar. Exatamente. Isso. Exatamente. Isso também é uma falta de incentivo de políticas públicas para esse movimento. A Mansão do Caminho decide fechar, a política pública ok, e não abre outra. E aí hoje o que é que a gente tem para se parir normal hoje em Salvador? Decidiu fechar por questões financeiras, não por questões
questões ideológicas, digamos assim. Exatamente. Pelo menos foi o alegado na época, né? Isso. E com isso, o que acontece? O próprio poder público também não trouxe uma outra proposta para a sociedade. Né? Então, o que nós temos hoje? O que é falta de conhecimento, justamente o que você está trazendo? Onde se pare hoje em Salvador? Quais são os locais que habitualmente a pessoa vai parir? No hospital. É isso somente? Isso também é uma falta de conhecimento. O parto, ele pode acontecer aonde a mulher quiser, aonde a pessoa quiser e aonde ela tiver profissional capacitado para assistir. Onde que ela consegue uma parteira? Parteiras são enfermeiras obstetras e obstetrizes, são profissionais que assistem o parto normal e também tem as parteiras tradicionais, que hoje já não estão mais entre nós na zona urbana, por isso eu me intitulei parteira urbana, porque nós somos essas profissionais que estamos em prol da assistência ao parto normal, o mais natural. Então, nós assistimos partos em casa, assistimos partos também em hospitais, já não mais em centros de parto normal em Salvador, no caso, porque não existe, mas isso também gera uma falta de conhecimento da sociedade. Quando a proposta do livro fala em parteiras, a proposta do livro fala em parto domiciliar, isso vem esclarecer que é uma realidade possível, que é uma opção segura, é viável e que a gente incentiva a provocação para a construção de políticas públicas para esse modelo assistencial. Porque é baixo custo, porque a evidência científica está trazendo isso como seguro e possível, porque os profissionais começam a ser instruídos academicamente para serem formados nessa perspectiva e a gente aumenta a capacidade de assistência. Então, assim, onde se pare hoje em dia? Em hospital? Não é só em hospital. Existem outros locais de parto. A gente está incentivando o respeito, a gente está começando a conversar com as crianças que, se apresentam opções, a gente pode escolher. A gente está dialogando com as crianças que é real, que se existem opções e a gente pode escolher, a gente incentiva o diálogo, a gente incentiva o processo de discussão, a gente incentiva a descoberta. Então, está faltando o conhecimento do que é seguro, do que existe enquanto evidência científica, do que é palpável, do que é acessível, para que a gente possa mudar, sim, querer as mudanças, atingir as mudanças que a gente quer para o mundo dentro dessa perspectiva. A gente está conversando aqui com a enfermeira obstetra Tanila Amorim, ela que é coordenadora do coletivo Sobreparto e está lançando agora, domingo, o livro De Onde Veio Meu Irmão, que trata do olhar de uma criança, não é, sobre o nascimento. Nesse esforço, Tanila, de desmistificar o parto normal, de valorizar o parto normal, e o que falar da dor, que penso eu, também um dos grandes medos das mulheres, não é? A dor do parto. Sim. Eu me lembro de uma figura muito próxima que pariu 2 vezes de forma natural, que ela dizia: olha, a dor é tão intensa que na hora que você pensa que você vai morrer, que você não vai aguentar, o filho nasce. E aí a natureza é tão sábia que a coisa flui como tem que fluir. Mas ainda é um grande medo das mulheres, não? Sim, com certeza. Primeiro, assim, parir dói. Dói demais. Mas não é só uma dor física, porque é uma dor que vem de todas as suas construções psíquicas também. Será que eu tenho medo? Será que eu estou segura para parir aqui? Será que eu estou me sentindo confortável? Eu conheço você que está aqui do meu lado parindo. Eu tento sempre fazer uma analogia à questão mais animalesca, porque sim, nosso cérebro ele é dividido entre ali o córtex e o neocórtex, e a gente está ali acionando sempre o que está de mais anímico da gente no processo de parto, dentro de todos os processos hormonais e fisiológicos. Então, quando as mulheres, as pessoas estão parindo, ela aciona um sistema de alerta para que proteja essa cria. Então, imagina que além da dor física de um corpo todo se abrindo para poder passar e nascer um bebê, além de todo esse processo de modificação corpórea, existe uma preocupação mental em: será que essa pessoa que está aqui comigo, ele vai me obedecer no meu tempo? Será que eu tenho que ficar deitada mesmo? Eu não posso, meu corpo não está conseguindo ficar deitada, está doendo muito ficar deitada, mas você tem que ficar deitada. Mas eu não estou pedindo para fazer força agora, mas você tem que fazer força. É uma situação de luta e fuga que aumenta esse processo de dor e que a gente não está habituado, porque nós estamos culturalmente
e é isso que eu acho que a gente tenta modificar, terceirizando as nossas fisiologias ao outro. Olha que paradoxo. Então, a gente menstrua, vai no ginecologista, que tem que ir para acompanhar, mas não para dizer o que você tem que fazer. Você gesta, você vai num obstetra, que pode ser médico obstetra, pode ser enfermeiro obstetra, pode ser obstetriz, e a gente já não tem muito esse conhecimento. E você vai e ele diz ou ela diz o que você tem que fazer. E o meu processo, e a minha escuta corpórea? Então, essa ausência do respeito para a nossa fisiologia aumenta o processo da dor. E é justamente onde bate a violência obstétrica. É justamente onde fala desses confrontos entre a obrigatoriedade da medicalização, da hospitalização, todas as limitações que nos são impostas no momento do parto em si, elas vão gerar uma tensão e essa tensão vai aumentar a dor. Eu não estou dourando a pílula que parto não dói, dói, mas existe um local de dor que a gente pode minimizar, como, por exemplo, a figura da doula. Ter uma doula nesse processo para estar ali, para olhar para as suas questões emocionais, para lhe ajudar a passar o processo da dor, é uma coisa magnífica. A doula não é a mesma que da parteira? Não, a doula é uma outra figura que entra nesse cenário de exclusiva atenção àquela pessoa que está parindo, não tem a competência técnica para atuar na ausculta de um bebê, na realização de um exame de toque, na parte técnica ali, mas é uma pessoa de extrema importância para fazer toda essa passagem no trabalho de parto com relação ao auxílio da dor, fora o preparo anterior, porque a gente não se prepara somente a gente não prepara somente o corpo para parir, a gente prepara a mente, a gente vai preparando, entendendo que é um processo fisiológico, quais são as fases de um trabalho de parto, quem são as pessoas que vão estar com a gente. A doula faz todo esse arcabouço de informação e de preparo para quando chegar nesse momento, é uma figura mais, eu me sinto segura, é meu porto seguro, é meu lugar de afeto. Eu olho para você e eu já converso com você, eu já conversei sobre as minhas dores, os meus medos, eu me sinto acolhida. E esse processo vai diminuindo toda a intensidade que a dor provoca. E eu acredito, sobretudo trazendo a perspectiva das crianças, que para os pais e para a mãe que está parindo ali, olhar para aquele filho mais velho e ver que ele está seguro e que ele está participando daquela cena como um integrante daquela cena, dá ainda mais tranquilidade. Porque... Apesar de ser um livro infantil, esse que você está lançando agora domingo, como é que você espera que ele pode impactar também, não apenas as crianças, mas pais, educadores, profissionais de saúde? Vem justamente dessa perspectiva de podermos dialogar com as crianças para que elas estejam nessas cenas seguras, recebendo toda a informação, o arcabouço de informação que puder receber, mas para que possa estar ali como também coadjuvantes tranquilos daquela cena, né? Eu acho que trazer essa literatura para as escolas, para que os educadores normalizem e acolham essas crianças na chegada de um irmão, que não é só o ciúme porque vai chegar um irmão, é a participação no processo, é a participação, sobretudo, no processo de que vai chegar um irmão, e pode chegar na sua casa, que a mãe não vai sair com um barrigão e voltar com um presente no colo. É um processo, porque nascer é um processo. Todos os processos da nossa vida, eles também acontecem dessa forma. E para as crianças entenderem isso sem ser apenas uma cegonha. Legal. É você é mãe de Gabriel, de 14 anos, e de Cadu, de 8 anos. E foi o Gabriel que acompanhou o nascimento de Cadu, que acabou te inspirando para fazer esse livro, não é? Lançamento agora, domingo, 3 horas da tarde, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia. O livro De Onde Veio Meu Irmão, não é isso? Exatamente. De Onde Veio meu Irmão, de Tanila Amorim. Olha, muito legal. Parabéns. Que venham mais livros e o papo foi bom. É sempre obrigada. Muito legal a gente falar desse tema, porque, de fato, tem que se desmistificar, não é? O parto normal, a gente sabe, a recuperação da mulher é muito mais rápida também, mas... Isso. E assim, a perspectiva do livro infantil vem com imagens, né? E o livro foi ilustrado por Camila Alemani, que traz uma aproximação incrível com a realidade. Não é só um desenho que imita, ela traz a perspectiva de uma naturalidade, de uma presença nos desenhos que já é uma leitura para esses pequenos
né? Porque as crianças leem através das ilustrações. E Camila trouxe uma riqueza muito grande para apresentar o livro de uma forma natural, que não seja só as palavras, né? Que já são mais estranhas ainda às crianças, né? Placenta, cordão. Camila traz isso com uma leveza e um brilhantismo que, de fato, eu estou bastante orgulhosa desse livro. Então, Parabéns. eu acho que as pessoas vão lá para ver a gente, conversar com a gente domingo, que vai ser muito bacana mesmo. Parabéns e eu para agradeço. você, Tanila, parabéns para Camila Alemani, que faz as ilustrações da obra, que sai pela editora Solis Luna. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado, Tanila. Muito legal a sua iniciativa. Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Bom dia e até uma próxima. Obrigada. Bom dia. Um abraço. 7h52 agora.